quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de abrirmos a palavra de Deus, nós queremos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, é com humildade que estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, a Tua direção, buscando a presença do Espírito Santo, para que fale o Espírito Santo ao nosso coração. Que Jesus Cristo seja exaltado nesta hora. Que Jesus Cristo esteja entronizado nesta hora, em cada coração, em cada mente. Que esta seja uma obra do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Você sabia que as pessoas de sucesso no mundo, elas não têm sucesso por acaso? O sucesso não ocorre por acaso. Esse é o título de um livro do Dr. Laia Ribeiro, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Mas o sucesso não ocorre por acaso. As pessoas de sucesso e as empresas de sucesso, elas planejam o sucesso. Elas almejam o sucesso. Elas sonham com o sucesso. E elas colocam em uma frase bem curta, uma frase pequena, o objetivo e o meio, a estratégia que eles vão usar para alcançar o sucesso sonhado. Chamam isso de lema, ou de slogan, ou de motto. Elas resumem numa frase curta o propósito da vida delas. Para que vão viver? Para que vão viver 50 anos aqui? Steve Jobs viveu poucos anos, mas realizou o trabalho de mais de 20 pessoas. Mas alcançou o propósito. Ele colocou no coração um alvo, um lema. Pessoas e empresas de sucesso têm lema. Lema que direciona a vida. Lema que motiva as ações, motiva os projetos. Eles não perdem tempo com tolices, eles não perdem tempo com coisas secundárias. Eles têm um alvo a seguir, eles têm um lema. E eles seguem aquela rota, porque o lema dá direção para a sua vida. Há pessoas que passam pela vida sem lema. Se eles estiverem aqui está bom, se estiverem no Brasil está bom, se casar está bom, se não casar também está bom. E eu me lembro do pastor Jimmy, que ele era um pastor de sucesso lá na Flórida, solteiro, bem no início da igreja de Fort Lauderdale, e ele disse: Senhor, eu quero casar, eu preciso casar, e eu quero casar dentro de 1 ano. Nem namorada tinha, e queria casar dentro de 1 ano, e orou por isso, e se perfumou também, né? Não adianta só orar. E orou, e jejuou. Dentro de 1 ano, ele estava se casando com a Ruth, que foi uma mulher que Deus deu para ele. Há pessoas que dizem: quando vier está bom, o dia que vier está bom. No calendário de Deus não tem esse um dia, não existe, você tem que marcar data. Pessoas de sucesso colocam um alvo, um propósito e perseguem este alvo. Investem energia e tempo e dinheiro naquilo que eles querem alcançar. Não seguem a lei do acaso. Qualquer pessoa que não tiver um lema, qualquer resultado para elas serve. Qualquer cidade para elas serve. Nunca chegam em lugar nenhum porque não tem nenhum lugar para chegar.
Não estabelece um alvo de salário por mês? O que eles ganharem está bom. Então, não tem para onde ir, não tem expectativa, não tem sonho, se satisfazem com qualquer coisa. Por que é importante ter um lema, meus queridos? Ele vai dar direção na sua vida. Com 17 anos, eu aceitei o voto que minha mãe fez quando eu nasci. Ele pertence ao Senhor. Como Ana fez com Samuel, minha mãe Zulmira fez comigo. Esse menino é teu. Eu estava para morrer, entre a vida e a morte. E ela disse: o Senhor cura este menino e ele é teu para sempre. E Deus me curou. E ela repetia isso sempre na minha mente, nos meus ouvidos, até que com 17 anos eu aceitei o voto que minha mãe fez. E disse: eu, pela graça de Deus, vou ser pastor. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Com 17 anos, nasci na igreja, mas a igreja não nasceu em mim até os 17 anos. Então, queridos, dos 17 anos para frente, Deus já colocou uma mulher na minha vida. No momento em que eu tomei a decisão de andar nos caminhos do Senhor, Deus já preparou uma esposa de pastor, colocando-a sentada bem na minha frente, na minha sala, na carteira na minha frente. Eu a cutucava com a minha botinha. Poderia muito bem ter sido expulso do colégio no dia que ela veio com 2 rabinhos amarradinhos, e eu vi aquele pescocinho sem cabelo na minha frente. Eu dei um beijinho no pescoço dela. Ela olhou para trás e disse: você é louco? Vou namorar com você. Vou namorar com você. Queridos, propósito na vida. Você tem que correr atrás. Coloca um lema na sua vida, meu irmão. Não aceite qualquer coisa. O lema se transforma numa filosofia de vida, uma regra que orienta e norteia o nosso dia a dia, nossos projetos a curto e longo prazo. Se você analisar as empresas de sucesso, eu estive vendo na internet alguns lemas. Por exemplo, a Ordem Beneditina de São Benedito. Qual é o logo deles? Qual é o lema deles? Orar e trabalhar. A Ordem Carmelita: eu estou incendiado com o zelo do Senhor dos Exércitos. O lema da Ordem Dominicana: louve, abençoe e pregue. O lema do Exército da Salvação: sangue e fogo. Igreja Metodista Unida. Qual é o lema da Igreja Metodista? Corações abertos, mentes abertas, portas abertas. Essa aqui é uma igreja metodista, né? Por isso receberam vocês aqui. Porque esse é o lema: portas abertas. Adidas. Qual é o lema desta companhia de tênis e calçados? Adidas. Nada é impossível. Até parece que tiraram da Bíblia, né? Nada é impossível. Qual é o lema da Apple? Pense diferente. Não foi isso que Steve Jobs fez? Pensou diferente e se tornou um ícone no mundo. BMW. Qual é o lema da BMW? Puro prazer de dirigir. Qual é o lema da Google? Não seja mal. Don't be evil. Qual é o lema da GE? Imaginação no trabalho. O lema da Honda: o poder dos sonhos. O lema da IBM: pense. Mercedes-Benz: o melhor ou nada. Bonito, né? Microsoft: onde você quer chegar hoje? O lema deles é uma pergunta: onde você quer chegar hoje? Qualquer lugar que eu chegar está bom. Então você não vai chegar a lugar nenhum. Qual o lema da Nokia? Conectando pessoas. Da Nutella. Já ouviu falar da Nutella? A Nutella tem um lema:
O que seria um mundo sem Nutella? O lema da Panasonic, ideias para a vida. E da Sony, faça e acredite. E do Walmart, economize dinheiro, viva melhor. Lou Rawls tinha em cima da sua mesa, da sua escrivania no escritório, um lema escrito assim: não há limite para o que um homem possa fazer e onde ele quer ir, se ele não estiver preocupado com os créditos. Se ele não está preocupado quem vai ganhar o crédito, não há limite para homem e mulher onde eles vão chegar. Vão fazer coisas incríveis. O proprietário do centro de dieta na cidade de Mishawaka, lá em Indiana, tinha em cima da sua mesa esta frase: eu tenho fé de que um dia eu vou alcançar o meu alvo e pesar os quilos que a minha carteira de motorista diz. Você já reparou quantos quilos estão lá na sua carteira, na sua driver license? É um sonho pesar aquilo lá. Uma vez eu li numa revista o lema dos vigaristas. Para quem já esqueceu o que é um vigarista, é um mal pagador, é um caloteiro, que deve para todo mundo. Eles têm um lema: o dever acima de tudo. Na mesa do pastor da igreja luterana estava escrito assim: a alegria é como uma salada de batatas, partilha e ela vai se tornar um piquenique. Assim é a alegria. Você sabe qual é o lema dos desbravadores? O amor de Cristo nos constrange. E você sabe qual é a missão da igreja adventista? Numa frase: a mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Isso mexe com a gente. Isso nos coloca para fora de casa, para as ruas, para dar estudos bíblicos, para salvar almas, porque a mensagem do advento ao mundo todo nesta geração, não na próxima. Jesus contou uma parábola chamada a parábola do bom samaritano. E essa parábola tem o lema do ladrão, o lema do sacerdote e o lema do bom samaritano. E você pode escolher qual é o lema que você deseja adotar. O lema do ladrão: o que é teu é meu, eu vou tomar de você. O lema do sacerdote e levita: o que é meu, eu vou fazer tudo para proteger. E o lema do bom samaritano: o que é meu, também é teu, eu vou repartir com você. Esse se tornou o lema de Jesus, o lema do bom samaritano. Hoje eu quero compartilhar com vocês, meus queridos, sobre o maior e o melhor de todos os lemas que eu já encontrei na Bíblia. É uma frase bem pequena, uma linha só, que precisa ser abraçada e pendurada nas paredes da sua memória. Este lema é o título do sermão de hoje. É o lema que eu quero que você pendure nas paredes da sua memória. Foi escrito por um prisioneiro dentro de uma cadeia. Ele escreveu numa cela solitária na cidade de Roma no ano 62 depois de Cristo, no primeiro século. Quando Paulo escreveu esse lema, que se tornou o lema da vida dele, ele não conhecia nada que iria acontecer nos próximos meses ou anos no seu futuro. Tudo era incerto, porque o imperador de Roma era Nero, um imperador mau, demoníaco, que matou mãe, matou filho, matou um monte de gente. E ele não sabia o que Nero ia decidir sobre a sua vida. Mas mesmo assim, Paulo escreveu o seu lema dentro da prisão. Vivendo na prisão, Paulo tinha os seus pensamentos concentrados em Jesus. Não tinha muita coisa para fazer dentro daquela cela. A Leila e eu já visitamos a prisão Mamertina, ali em Roma, que é a cela onde Paulo ficou alguns anos. E ali ele escreveu o livro e a carta dos Filipenses. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses. E lembre-se que esta carta aos Filipenses foi escrita dentro da cadeia de Roma.
Paulo, ao escrever esta carta aos Filipenses, ele tinha muita coisa para reclamar. Reclamar da comida, reclamar do frio que ele passava, reclamar da falta do conforto, reclamar da traição dos amigos, mas ele não reclamou nada. Ao escrever a carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, capítulo 1 e o verso 21, Paulo disse assim, todos acharam? Capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Uma frase curta, profunda. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Jesus era a paixão de Paulo, meus queridos. Na mente de Paulo não existia lugar para outra coisa, senão Jesus. Jesus crucificado, Jesus ressurreto, Jesus assunto ao céu, Jesus prestes a voltar, Jesus, Jesus, Jesus. Paulo só pensava e sonhava com Jesus. Jesus foi também paixão na vida de um homem chamado Martinho Lutero. Veja o que Martinho Lutero escreveu para um outro padre. Martinho Lutero escreveu: portanto, meu querido frade, aprenda de Cristo e este crucificado. Palavras de Martinho Lutero. Aprenda a louvar Jesus, medite no seu amor, que você verá sua doce consolação. Palavras de Martinho Lutero, apaixonado por Jesus. Essa também era a paixão na vida de von Zinzendorf, Nicholas von Zinzendorf. Ele foi um pregador alemão da igreja dos Morávios. A igreja dos cristãos morávios na Alemanha era uma igreja reavivada, possuída pelo Espírito Santo. Mas a igreja se tornou possuída pelo Espírito Santo e reavivada no Espírito Santo porque este líder influenciou a igreja a pensar e agir assim. Nicholas von Zinzendorf, ele escreveu: eu tenho não mais do que uma paixão, que é Ele, somente Ele. E o povo da igreja assimilou essa paixão por Jesus. Eu li a história de John Wesley, quando John Wesley pela primeira vez estava vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, para ajudar na pregação do Evangelho, na fundação da Igreja Metodista aqui nos Estados Unidos. John Wesley veio num navio, e o navio foi atacado por uma forte tempestade em alto mar. O navio estava afunda ou não afunda, água entrando pelo navio, o povo gritando, desesperado, e ele também apavorado. Mas ele observou num canto do navio, do convés do navio, um grupo, não pequeno, um grupo grande de pais e mães e crianças, todos assentados, cantando louvores a Deus. Ninguém gritando, ninguém chorando, ninguém desesperado. E aquilo impressionou John Wesley, que era um pastor. Ele tentou conhecer mais sobre a vida daquele grupo que estava ali. Quando passou a tempestade, ele se aproximou do grupo e disse: quem são vocês? E eles disseram: nós somos cristãos morávios da Alemanha. E John Wesley disse: eu vi que vocês não estavam gritando, as crianças não estavam chorando de medo. Como? Porque nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos Jesus. Nós confiamos nele. Nossas crianças confiam nele. Foi ali, meus queridos, que começou a conversão de John Wesley, já pastor. Mas a conversão dele a Jesus começou ali, pelo exemplo dos irmãos morávios. Queridos, essa foi também a paixão de Blaise Pascal. Blaise Pascal, um filósofo francês, que viveu entre 1623 a 1662. Ele escreveu assim: o ano é 1654, o dia da semana, segunda-feira, o dia do mês, 23 de novembro. Palavras de Pascal: a hora, 10:30 da noite, até 00:30. E o que mais ele escreveu? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não Deus de filósofos e doutores. Certeza
sinceridade, alegria e paz. Deus de Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo, alegria, 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 lágrimas de alegria. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Palavras de Pascal, que mostram paixão por Jesus, regozijo em Jesus. Você já experimentou a noite, na escuridão da noite, na quietude da noite, você se levantar e começar a orar e não falar outra palavra senão Jesus? Jesus, Jesus, Jesus. Traz paz. Atrai o Espírito Santo para você. Porque o Espírito Santo está para implantar Jesus em você. E quando você começa a louvar Jesus, clamar por Jesus, adorar Jesus, vem paz, vem o Espírito Santo, vem tudo que você precisa, santidade. Experimente o poder que existe na palavra e no nome Jesus. Para Pascal, o lema era: para mim o viver era Cristo. Esta foi a paixão de Guilherme Miller. Guilherme Miller, um deísta, ele se converteu e se apaixonou por Jesus. E veja o que Guilherme Miller escreveu. Isto está no livro Grande Conflito, página 319. Guilherme Miller escreveu: em Jesus encontrei um amigo. O Salvador se tornou para mim o primeiro entre 10 milhares. Para mim o viver é Cristo. Esta foi a paixão de Ellen White. Ellen White se apaixonou por Jesus. Com 14, 15 anos, ela dormia com a irmã gêmea Elizabeth na mesma cama, pobres. Enquanto que a irmã Elizabeth nunca demonstrou nenhum interesse por Jesus. Enquanto Elizabeth dormia, Ellen estava acordada, ajoelhada ao lado da cama, orando e adorando Jesus e confessando seus pecados a Jesus. Duas irmãs gêmeas, no mesmo quarto, na mesma cama, com destinos diferentes, porque uma está salva e outra está perdida. A outra nunca teve interesse por Jesus, mas Ellen era apaixonada por Jesus. Veja o que Ellen escreveu: em tudo isso havia um lado alegre. Meu Salvador parecia estar bem junto de mim. Eu sentia sua sagrada presença no meu coração e eu era grata. Estes meses de sofrimento foram os meses mais felizes da minha vida, por causa da companhia do meu Salvador Jesus. Ele, Jesus, era a minha esperança, a coroa do meu regozijo. Eu sou tão agradecida por ter tido esta experiência, porque agora estou mais familiarizada com Jesus, com o meu precioso Senhor e Salvador. Para mim, o viver é Cristo. Esta paixão tomou conta também de uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Ela tinha paixão por Jesus. E ela resumiu a vida dela numa só frase. Vejam qual era o lema da Madre Teresa de Calcutá. Primeiro, meditamos em Jesus. E então, saímos à procura de Jesus, disfarçado nas pessoas. Seria bom decorar, não é? Esse lema. Primeiro, nós meditamos em Jesus. E depois, saímos à procura de Jesus, disfarçado nas pessoas. Em que pessoa Jesus vem disfarçado? No mendigo? No necessitado? No que chega do Brasil aqui sem nada, sem ninguém? Você consegue ver Jesus disfarçado, batendo a sua porta, pedindo emprego, pedindo cama, pedindo ajuda, pedindo tradução, pedindo tudo.
Jesus vem disfarçado nas pessoas. E muitas vezes estamos procurando Jesus dentro da igreja, quando Jesus está lá fora passando frio, passando fome. Para mim, o viver é Cristo, dizia Madre Teresa. Cristo aparece quase que sempre disfarçado no pobre, no carente. O pastor Robert Pearson foi presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista, já falecido. Vejam o que pastor Pearson escreveu: quando visito nossas colônias de leprosos, não posso dormir à noite. Quando visito nossas colônias de leprosos, não consigo dormir à noite. Minha cama é confortável, minhas cobertas são limpas e o travesseiro é macio. Mas de alguma maneira, aqueles vacilantes e parcamente vestidos corpos escuros estão dormindo no frio, sem ter os cobertores, aqueles tocos de dedos nas mãos e nos pés, aquelas faces inchadas, aqueles olhos injetados de sangue. Como eu posso esquecer deles? Pastor Pearson, um homem de Deus, morreu no púlpito, morreu pregando. E ele termina dizendo: essas pessoas necessitam nossas orações. É verdade, mas essas pessoas também precisam do nosso dinheiro. Essa história, meu irmão, eu vou orar por você. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas quem vai dizer? Eu vou orar por você. E aqui está $100 para você comprar o que está precisando. Os filhos de Deus sempre têm dinheiro para ajudar o necessitado. Ou muito ou pouco, sempre tem. É fácil dizer: para mim o viver é Cristo, e em seguida ir para o shopping e gastar $50 no jantar de uma churrascaria. Como posso? Como posso gastar $50 no jantar de uma churrascaria e falar: para mim o viver é Cristo? É coisa nenhuma. Porque cada dinheiro que eu esbanjo em comida desnecessária ou em luxo, extravagância, é uma pessoa a mais passando fome. É um copo de leite a menos para uma criança necessitada. Como posso esquecer? Queridos, é fácil falar: para mim o viver é Cristo. Ir para o shopping e comprar mais um par de sapatos quando você já tem 20. E alguém diz: 20 não, pastor, 100. Quem tem 100 pares sempre acha desculpa para comprar mais um. E dizem: para mim o viver é Cristo. Não é nada. Isso é só blá blá blá, da boca para fora. As pessoas precisam das nossas orações, mas as pessoas precisam também do nosso dinheiro. Muitas vezes pensamos que depois que devolvemos o dízimo e damos nossas ofertas, o resto que fica conosco, que é 80%, 85%, é o que fica no nosso bolso. Certo? Muitos pensam que esse 80%, 85% é nosso e gastamos do jeito que queremos. Não, irmãos. Isso é um pensamento errado. Eu vou demonstrar se eu amo a Deus na forma como eu gasto aquele dinheiro que ficou na minha mão, depois do dízimo tirado, depois da oferta dada. Como é que eu vou gastar aquele dinheiro que ficou na minha mão? Isso vai mostrar para onde eu estou indo. E se Jesus realmente é a minha vida. Para mim o viver é Cristo. Fritz Kreisler era um violinista famoso que num concerto onde ele tocava algumas músicas, ele ganhava mais dinheiro do que nós trabalhando durante meses. Ele ganhava num concerto só. Rico. Mas veja o que Fritz Kreisler escreveu: nunca olho o dinheiro como sendo meu, porque o dinheiro é público. O dinheiro é apenas um fundo confiado ao meu cuidado para gastos próprios.
Estou empenhado constantemente em reduzir minhas necessidades ao mínimo. Sinto-me moralmente culpado quando encomendo um custoso jantar, pois isso significa privar alguém de um pedaço de pão ou uma criança de um copo de leite. Minha amada esposa pensa exatamente como eu penso a respeito dessas coisas. E em todos esses anos de meu sucesso na música, não construímos sequer uma casa para nós. Por quê? Porque construir uma casa para nós está entre nós e os milhares de desabrigados que existem no mundo. Eu não consigo esquecer os desabrigados, dizia Fritz Kreisler. Queridos, para mim o viver é Cristo. O que significa mesmo essa frase? Um certo dia, o pastor perguntou para um jovem apaixonado: como está sua namorada? E ele disse: eu não sei como ela está agora, mas de uma coisa eu sei: eu não consigo tirá-la da minha cabeça. Se eu estou no refeitório, eu estou pensando nela. Se eu estou no dormitório, eu estou pensando nela. Se eu estou dentro da sala de aula, eu estou pensando nela. Eu não consigo tirá-la da minha cabeça. Sabem, queridos, que quando você se apaixona por Jesus também é assim? Se você está dirigindo no trânsito, está pensando em Jesus, cantando hinos para Jesus. Se você encontra pessoas no mercado, você fala de Jesus. Se você vai ao cabeleireiro, como nós fomos ontem ali, na rede, foi um estudo bíblico lá dentro. Um estudo bíblico lá dentro. Aí fomos almoçar lá na Bread Company, foi mais uma oração. Se você está focado e apaixonado por Jesus, onde você estiver, você vai levar Jesus. E mostrar aos outros quão precioso é o seu Salvador. Não existe um break. Não existe assim um descanso, não, agora eu vou relaxar, nada de Bíblia, nada de Jesus, vou relaxar. Não existe isso na vida de quem é apaixonado por Jesus. Você não consegue deixar de pensar nele, de falar dele. É essa paixão que estava no coração de Paulo quando disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu chamaria isso de santa obsessão, porque obsessão é doença, não é? Mas eu chamo isso de santa obsessão. Quando você está obcecado em Jesus e só vê Jesus, e vê Jesus nas pessoas. Você deixa de ver os defeitos das pessoas. O que é bêbado, o que é drogado, você deixa de vê-lo como drogado. Você vê Jesus nele, como Jesus viu salvação na mulher adúltera. Jesus olhou para a mulher adúltera e viu nela uma santa filha de Deus. E Jesus em você faz com que você veja nas pessoas também como filhos de Deus, candidatos ao céu. Foi no ano de 1897, irmãos, que essas palavras foram escritas. 1897, foram escritas por Ellen White. Para mim o viver é Cristo, Paulo declarou. Este é o mais perfeito significado em poucas palavras e em toda a Bíblia sobre o que significa ser cristão. Para mim o viver é Cristo. Esta é a verdade mais completa do Evangelho. Paulo entendeu o que muitos parecem incapazes de entender. Quão intensamente sincero Paulo era. Suas palavras mostram que a sua mente estava centralizada em Cristo, que toda a sua vida estava ligada a Jesus. Cristo era o autor, o suporte e a fonte da vida de Paulo. Era tudo para ele. Eu pergunto para você, meu querido irmão, como é que podemos ter o que Paulo tinha? Passando com Jesus o tempo que Paulo passava. Vocês já ouviram falar que longe dos olhos, longe do coração? Você acredita nisso? Eu acredito. Longe dos olhos, longe do coração. Com relação a Jesus também é verdade. Você tem que passar tempo com Jesus para se apaixonar por Ele. Você tem que ler sobre Ele
Mas mais do que ler sobre ele, você tem que falar com ele. Você fala com ele. Você louva-o através de... Você faz declarações de amor a Jesus. Como você faz declarações de amor à sua amada, à sua namorada, você faz declarações de amor a Jesus através de hinos, dizendo: Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. Você faz declarações de amor a Jesus através dos hinos. Deus me mostrou compaixão como nós podemos ter essa paixão. Deus me mostrou como nós podemos ter essa paixão que Paulo teve. Mas nós temos que primeiro, como disse Madre Teresa de Calcutá, lembram do lema dela? Primeiro, quem lembra? Primeiro, medite em Jesus. E depois, saia em busca de Jesus disfarçado nas pessoas. Como ter essa paixão? Primeiro, antes de tudo, medite em Jesus. Como meditar em Jesus? Você precisa ter comunhão com Jesus antes do sol nascer. Levante mais cedo. Deite mais cedo. Levante mais cedo. Antes de todo mundo. Para você ter silêncio. E você poder conversar e louvar a Jesus. Essa é uma estratégia. Essa não era uma estratégia só da Madre Teresa. Essa era uma estratégia de Paulo. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, abra sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3, vamos ler o verso 10, capítulo 3, e o verso 9 e 10, capítulo 3 de Filipenses, versos 9 e 10, aqui nós lemos: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Paulo queria o quê? Conhecer Jesus. Conhecer Jesus, nós nos apaixonamos por Jesus. É impossível não nos apaixonarmos por Jesus. Esse é o nosso primeiro dever, cada manhã, antes do sol nascer. Nossos primeiros pensamentos de manhã não deve ser noticiário, não deve ser Facebook. Esqueça o Facebook. O Facebook tem sido o responsável número 1 para o maior número de divórcios no mundo. Causa número 1 para o maior número de divórcios, Facebook. Cuidado. Quando você acorda de manhã, seu primeiro pensamento: louvar a Jesus. Se ajoelha, coloca um fone de ouvido, se você estiver no ambiente para não atrapalhar os outros, coloca os hinos do inário. Você tem aí na internet, você tem todos os hinos do inário adventista, e você vai cantando, começa com o número 1 e vai até os 600 e pouco. Você canta 5, 7, 8, 10 hinos cada manhã, e aí ora. E depois de orar, aí você estuda a Bíblia, e aí você sai para o mundo, para refletir Jesus e para descobrir Jesus disfarçado nas pessoas. Se você quer um livro ótimo para meditar em Jesus, Desejado de Todas as Nações. Um outro tão bom quanto o Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo. Esse hábito precisa se tornar nosso modus operandi. O que é modus operandi? É um estilo de vida seu e meu, porque esse era o estilo de vida de Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem vive apaixonado por Jesus, qualquer dia que ele morrer, está bem, porque a morte para ele é lucro, porque só existem 2 segundos que separam você da morte e da ressurreição. Não existe mais do que 2 segundos entre a morte sua e a ressurreição sua, vendo Cristo descendo do céu com poder e glória. Por isso morrer é lucro, para quem ama Jesus Cristo. O pastor Carlyle Reigns sugere que cada um de nós escreva a versão deste verso de Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 21. O pastor Carlyle, ele diz:
cada um deve escrever a sua versão deste verso. Para mim o viver, e você completa. Faz a sua versão. Muitos dizem assim: para mim o viver é fama. Eu quero fama. Para outros escreveriam assim: para mim o viver é dinheiro. Outros diriam: para mim o viver é sexo. Pessoas viciadas em sexo só pensam em sexo dia e noite. É um vício. Você conhece Salomão? São do time de Salomão. Salomão foi tão promíscuo sexualmente que se tornou efeminado. O lema de Salomão era mulheres, sexo e riqueza, prazeres. Louco. Mas Salomão não se converteu? No finalzinho da vida dele, pela graça de Jesus, ele foi salvo. Mas ele viveu uma vida louca. Não, mas ele não era o homem mais sábio. Foi, quando ele era jovem. Mas ele se perdeu na metade do caminho e esbanjou, jogou fora, menosprezou a sabedoria que Deus lhe dera. Queridos, esta semana um jovem me escreveu dizendo: eu estou sendo convidado para ser maçom, pastor. Estão insistindo comigo, o que eu devo fazer? O que vocês acham que eu falei? Os maçons oferecem amor, dinheiro, poder. Eles mandam uma carta para a pessoa e colocam: nossa irmandade oferece para você isso aqui. As portas vão se abrir no mundo para você. Eles não estão mentindo, estão falando a verdade. Só que eles não te oferecem salvação, nem vida eterna. Satanás só pode dar aquilo que ele tem para dar: dinheiro, fama, tudo isso ele pode dar. Mas ele não pode dar paz, porque ele não tem paz. Ele não pode dar vida eterna, porque ele não tem vida eterna. Ele vai ser queimado no lago de fogo e enxofre. Eu disse para este jovem: fique fora, caia fora, fique longe disso. Se você escrever para mim o viver é Cristo, então você poderá também escrever o morrer é lucro. As pessoas têm medo da morte. A tia da minha esposa não queria ser ungida, porque ao ser ungida poderia existir a possibilidade dela morrer. Não quero ser ungida. Morreu sem ser ungida. Queridos, há pessoas que não querem pensar na morte. Eu li a história de um rei na França, que ele tinha pavor da morte. Do palácio, das janelas do palácio dele, ele podia enxergar uma cruz bem no alto da torre de uma igreja. E ele não queria pensar na morte, por isso ele não queria enxergar aquela cruz. Ele mandou construir uma torre entre o seu palácio e aquela igreja para esconder a cruz, para não pensar mais na morte. Isso é solução? Não. Você não pode esconder da morte. Você tem que encará-la de rosto erguido, de frente. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu morro agora, isso são somente 2 segundos entre a minha morte e a minha ressurreição. Não mais do que 2 segundos. E você será ressuscitado na volta de Jesus. Queridos, só está preparado para viver aquele que estiver preparado para morrer. Dá para decorar isso? Só está preparado para morrer aquele para viver. Só está preparado para viver aquele que estiver preparado para morrer. Você pensa na morte? Eu penso na morte todos os dias. Isso não é ser pessimista. Existe uma possibilidade de eu morrer todos os dias. E você também. E se morrermos? Morremos salvos ou perdidos? Existe algum pecado na minha vida que eu não confessei ainda? Existe algum pecado na sua vida que você não confessou ainda? Precisa ser confessado. Porque a hora que você ou eu morremos, a morte tem que ser para nós lucro. Expectativa de ressurreição.
Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 8, verso 36. Romanos 8, 36, Paulo escreveu: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Quando? Todos os dias, por amor de ti, Jesus, somos entregues à morte. Paulo estava assistindo morte de cristãos, mártires, todos os dias, esperando qual vai ser o meu dia. Mas eu estou pronto, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso não é coisa do passado, irmãos, porque milhares de mártires estão morrendo cada ano, na Síria, na Nigéria, nos países árabes. Milhares de cristãos estão morrendo cada dia, cada ano. Portanto, queridos, em 1 Coríntios 15, 31, 1 Coríntios 15, 31, Paulo disse: cada dia eu morro. Se eu morro cada dia, eu tenho certeza da vida eterna. Se cada dia eu morro, indícios eu estou dando de que morrendo cada dia, viverei eternamente. Uma vez pintaram um quadro, irmãos, e no quadro existia um boi, um altar e um arado. Eu quero deixar dentro de vocês esse quadro: o boi, o altar e o arado. Todas as manhãs, na minha oração, eu digo: eis-me aqui, Senhor, para o arado, é para pregar o Evangelho e viver por Cristo, ou o altar, para sacrificar a minha vida e morrer por Jesus. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Existe um arado, existe um altar. Prontidão para pregar o Evangelho, prontidão para morrer por Cristo. Se você viver, você está ganhando, porque está vivendo por Cristo. Se você morrer, está ganhando. É uma proposta de ganha-ganha. Não tem perda aqui. É ganha e ganha. Viver por Cristo ou morrer por Cristo. Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Isso pode acontecer na minha vida. Eu nasci, estou vivendo, posso morrer e serei ressuscitado para a vida eterna. Juntamente com Paulo, eu desafio você a falar: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Juntamente com Zinzendorf, Martinho Lutero, Guilherme Miller, Ellen White, Madre Teresa de Calcutá, que tal se nós dissermos: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Quantos querem fazer este lema, o lema da sua vida? O lema da sua vida. Levante a sua mão. Eu quero orar. Eu peço que o meu Deus do céu, lá do céu, olhe para as suas mãos e derrame o Espírito Santo sobre você para cumprir com o lema da sua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, estamos na tua presença. Temos um desafio diante de nós. Nós queremos viver por Cristo, mas não temos forças. Pedimos que o Espírito Santo venha habitar em nós. Venha implantar em nós a vontade tua, que é santa. Que o Espírito Santo venha nos dar o caráter de Jesus e a mente de Jesus. Ajuda-nos a vivermos por Cristo e não termos medo da morte, porque morrer em Cristo é lucro, é vida eterna, é ressurreição certa, é trasladação para o céu, uma trasladação certa. Volte logo nos buscar, querido Jesus. Estamos ansiosos que o Senhor volte. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, porque é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que a paz de Jesus fique com você, meu irmão.